Colega, esta é a terceira aula do curso de Documentação Imobiliária. Estamos na metade deste curso e, nesta aula, será abordado o registro de imóveis e a lista de documentos necessários para sua realização. Também serão prestados esclarecimentos acerca das certidões essenciais e o que deve ser analisado. Essas certidões compõem um conjunto de documentos de altíssima importância e que devem sempre ser analisadas quando forem realizadas transações imobiliárias. É fundamental que corretores de imóveis compreendam isso para que possam prestar um atendimento a seus clientes de modo verdadeiramente exemplar. Tenha uma boa aula. Quero lembrar que este curso é uma realização da equipe técnica do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFECE. Segundo o artigo 1227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos neste Código. Portanto, somente a escritura não basta para a transmissão da propriedade. Como vimos, a escritura é um ato jurídico que objetiva manifestar a vontade das partes em realizar essa transmissão de propriedade. Lembre-se sempre, só é dono quem registra. O registro do imóvel é o ato que diz quem é o proprietário do imóvel ou se a propriedade deste bem está sendo transmitida de uma pessoa para outra. O artigo 1245 do Código Civil estabelece que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Parágrafo 2º. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Artigo 1246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Artigo 1247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. A escritura pública é lavrada no cartório de notas e pode ser em qualquer um deles, mas o registro do imóvel é feito no cartório de registro de imóveis. São cartórios diferentes. Vamos entender isso mais profundamente. A finalidade dos cartórios, sejam tabeliões ou registradores, é de dar publicidade, atestar autenticidade e dar segurança aos atos jurídicos. Existem 5 tipos de cartórios no Brasil: cartório de registro civil, cartório de notas, cartório de registro de imóveis, tabelionatos de protestos e cartório de registro civil de títulos e das pessoas jurídicas. O cartório de registro civil é responsável pelos atos que afetam diretamente a relação jurídica entre diferentes cidadãos, ou seja, emitir certidões de nascimento e casamento, acordos pré-nupciais, adoção, registro de óbito, reconhecimento de paternidade, interdição, opções de nacionalidade e emancipação de menores. O cartório de notas é o responsável por dar fé pública a um documento, ou seja, elaborar escrituras, procurações, testamentos, reconhecer firma e autenticar cópias. Lembrando, este é o cartório para lavrar a escritura pública do imóvel. Cartório de registro de imóveis é responsável pela matrícula, registro e averbação de atos relativos a bem imóvel. Por isso,
Neste cartório é arquivado todo o histórico dos imóveis da região onde se localiza. Portanto, o registro do imóvel está restrito ao cartório que atende à região onde o imóvel está situado. Somente existirá um único cartório de registro de imóveis em cada região. Em cidades pequenas, é comum ter um único cartório para atender a cidade inteira, mas as cidades maiores são divididas em algumas regiões, e cada região tem um único cartório. O tabelionato de protesto serve para dar publicidade da inadimplência de uma obrigação. O protesto de títulos e outros documentos de dívida é um direito do credor para provar que a obrigação que tinha o devedor de lhe pagar uma quantia certa, reconhecida como dívida em dinheiro, não foi cumprida na data marcada para o pagamento. Então, é no cartório de protestos que se protocolam os documentos de dívidas para cumprimento da obrigação, intima aos devedores, recebe pagamento, lavra o protesto em caso de não quitação e expede certidões relativas a dívidas. Por fim, o Cartório de Registro Civil de Títulos e das Pessoas Jurídicas, também conhecido apenas por Cartório de Registro de Títulos, trata das relações de pessoas jurídicas registrando e guardando documentos particulares. É nesse cartório que se pode registrar contratos, atos constitutivos, estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, morais, científicas ou literárias, bem como das funções e das associações de utilidade pública. Os cartórios que nos interessam são o de notas para a escritura e o de registro de imóveis para o registro do imóvel. O registro é feito na matrícula, ou seja, os dados dessa compra e venda são anotados na matrícula daquele determinado imóvel transacionado. A matrícula do imóvel é o número que determinado imóvel recebe na primeira vez que seja registrado no cartório de registro de imóveis. Esse número de ordem é único, exclusivo e intransferível. É o número desse imóvel e de nenhum outro. Na matrícula do imóvel são averbados todos os atos jurídicos do imóvel. Portanto, numa sequência lógica de aquisição de um imóvel, primeiramente as partes assinam um contrato de compra e venda, normalmente emitido numa imobiliária ou pelo corretor de imóveis que intermedia essa transação. Depois disso, é feita a lavratura da escritura pública no cartório de notas e, enfim, torna-se possível fazer a averbação da aquisição na matrícula, ou seja, o registro no cartório de registro de imóveis. Para o registro do imóvel, também é necessária uma lista de documentos. Lista de documentos para registro do imóvel. Escritura pública original ou uma cópia autenticada pelo cartório que a lavrou. Se a escritura pública tiver sido lavrada fora da comarca, será necessário proceder ao reconhecimento de firma do subscritor desta. Existem casos de alienação fiduciária em que não existe a escritura pública, mas sim um instrumento particular com força de escritura pública. Nesses casos, deve-se apresentar as 3 vias desse documento. Muitos cartórios dispensam o reconhecimento de firma das partes envolvidas. Contudo, a indicação é que se faça sim o reconhecimento de firma das partes envolvidas. Pagamento do ITBI referente ao imóvel a ser registrado. Apresentar o comprovante de quitação do IPTU do corrente ano. Certidão do registro do imóvel devidamente atualizada com validade de 30 dias, caso o título anterior esteja registrado em outro ofício. Cópias autenticadas da cédula de identidade e do CPF do adquirente. As certidões dos vendedores e do imóvel compõem um conjunto de documentos de suma importância nas transações imobiliárias e devem ser muito bem compreendidas pelos corretores de imóveis para que possam prestar um atendimento a seus clientes de modo exemplar. Pelas certidões é que se torna possível demonstrar atos, fatos ou direitos que se queira ou precise comprovar. Numa transação imobiliária, o que mais importa comprovar é que o imóvel esteja livre de ônus e que pode ser vendido com segurança, assim como que os vendedores não estejam inadimplentes e que não estejam sendo processados a ponto de o imóvel correr o risco de ficar impedido à venda.
Enfim, é fundamental comprovar que tanto o imóvel quanto os seus proprietários estejam livres para procederem à transferência da propriedade. Para uma melhor compreensão desse contexto, é fundamental entender que a propriedade imóvel é assunto inerente aos chamados direitos reais ou direitos das coisas. O direito real é o campo do direito patrimonial cujas regras tratam do poder dos homens sobre as coisas apropriáveis. É um ramo do direito privado que trata dos direitos de posse e propriedade, tanto dos bens móveis quanto dos bens imóveis. As coisas apropriáveis são aquelas que, por ser objeto de propriedade e que, por serem úteis e raras, despertam interesse econômico. Não são coisas apropriáveis os bens abundantes que não tenham valoração econômica, como, por exemplo, a água do mar, o ar que se respira ou a luz do sol. Ninguém pode ser proprietário da luz do sol. A energia gerada a partir do uso da luz, a qual pode ser comercializada, não é a luz do sol. A coisa pública também não é apropriável. O direito real também trata das formas pelas quais os direitos de posse e propriedade podem ser transmitidos. É importante entender que somente pessoas, exclusivamente, podem ter direito sobre as coisas. Os direitos reais se constituem do direito sobre a coisa própria, a propriedade e o direito sobre a coisa alheia, a posse por usufruto, gozo ou fruição. O artigo 1225 do Código Civil estabelece quais são os direitos reais e destacamos a propriedade, a superfície, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel e a concessão de uso especial para fins de moradia. E vale lembrar que, segundo o artigo 1227, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos neste Código. As certidões, portanto, apresentam a legitimidade desse direito, daí sua grande importância. Certidão dos distribuidores criminais. Esta é uma certidão que se torna necessária em função do artigo 91 do Código Penal, que estabelece como efeito da condenação em processo criminal a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, prevendo a perda do bem em favor da União. Artigo 91 do Código Penal. São efeitos da condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, a perda em favor da União, ressalvando o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Em adição, o Código de Processo Civil, em seu artigo 789, dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Portanto, a certidão dos cartórios de protestos ganha peso e relevância. É interessante que seja obtida esta certidão pelo menos dos últimos 5 anos. Caso não existam protestos, será expedida a certidão negativa. Mas se existirem protestos, a certidão será expedida como positiva e detalhará quais são os dados dos protestos existentes para o documento pesquisado. Na certidão de protesto positiva, conterá informações do credor, devedor e qual tipo de protesto. Nas cidades que possuem mais de um cartório de protesto, a pesquisa deve ser feita em todos os cartórios de protestos para torná-la eficiente. Ainda no contexto de débitos,
A certidão dos distribuidores cíveis estaduais também é muito importante, pois abrange as ações judiciais movidas em nome da parte requisitante. Nesta certidão, constarão quaisquer ações cíveis que o requerente possa estar respondendo. Aferir a qualificação econômico-financeira do vendedor é fundamental. Por isso, outra certidão importante é a certidão de falência e concordato. Nela, como o nome diz, é apresentada a existência ou a inexistência de ações de falência e concordata. Ainda que seja uma certidão, normalmente vista como opcional no caso de o vendedor ser uma pessoa física, vale a pena obtê-la. No mesmo contexto, está a certidão do distribuidor de executivos fiscais municipais e estaduais. Essa certidão atesta possíveis ações em nome do vendedor, que possam estar sofrendo algum tipo de cobrança de crédito de natureza fiscal, sejam impostos, taxas e tributos. Caso nessa certidão conste algum apontamento, torna-se necessário obter a certidão de objeto e pé. Esse é um documento oficial sobre o objeto do processo e em que pé ele está, ou seja, em que fase do trâmite está o processo. A certidão de objeto e pé é expedida pelo cartório judicial da vara em que tramita ou tramitou a ação e contém um breve resumo do processo, incluindo a natureza da ação, as partes envolvidas, os principais atos praticados, a movimentação, as intimações das partes e a fase processual. Com esta certidão, é possível que alguém que não consultou os autos do processo tenha informação a respeito dos atos já praticados. Dessa forma, pode-se avaliar o risco da compra de um imóvel em que o vendedor tem algum processo e, junto com o comprador, decidir, de acordo com atos já praticados desse processo, se a compra poderá ou não ser realizada. A certidão de distribuição da Justiça Federal é um documento que informa a existência de processo em nome do requisitante nos fóruns da Justiça Federal do Estado onde for solicitada, seja um processo civil, fiscal ou criminal. Caso essa certidão apresente-se positivada, seja em razão de processo distribuído, existência de homônimo ou qualquer inconsistência do banco de dados, o interessado deverá procurar a seção judiciária da Justiça Federal mais próxima do seu domicílio. Ações trabalhistas também devem ser verificadas, pois havendo ações trabalhistas contra uma pessoa física ou jurídica, o seu imóvel corre o risco de não poder ser transferido no caso do juiz determinar o bloqueio de bens. Por isso, importa obter a certidão negativa de débitos trabalhistas e a certidão da Justiça do Trabalho. Certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, comprova a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. A certidão não é emitida quando em seu cadastro constar um dos seguintes dois casos. Primeiro, se há inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória, transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas. Outro caso é se houver inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. Para a expedição da CNDT, organizou-se o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT, centralizado no Tribunal Superior do Trabalho, a partir de informações remetidas por todos os 24 tribunais regionais do trabalho do país. Deste banco constam as pessoas físicas e jurídicas que são devedoras inadimplentes em processo de execução trabalhista definitiva. Já a certidão da Justiça do Trabalho é o documento fornecido pela Justiça do Trabalho onde consta a existência ou a inexistência de ações trabalhistas em uma determinada comarca. Dessa forma, o documento aponta a quantidade de ações e o número do processo ao qual está relacionado aquele CPF, no caso de pessoa física, ou CNPJ, no caso da pessoa jurídica. Também temos que lembrar que um dos requisitos legais para a validade do ato jurídico é que o agente desse ato seja capaz. Por isso, torna-se necessária a certidão de interdição, tutela e curatela,
também conhecida por certidão de incapacidade civil ou ainda por certidão de não interdição. Essa certidão de interdição serve para comprovar se a pessoa está interditada, tutelada ou curatelada. A certidão será negativa caso a pessoa não esteja interditada, nem tutelada, tampouco curatelada. As pessoas interditadas são impossibilitadas de administrar bens e movimentar contas. As pessoas tuteladas são os menores incapazes e protegidos por parentes ou pessoas capazes. As pessoas que possuam curatelas de outra pessoa também não poderão sozinhas administrar bens e movimentar contas bancárias. Por fim, também importa obter a certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Esta certidão somente será emitida quando for verificada a regularidade fiscal do contribuinte quanto aos créditos tributários federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e quanto à dívida ativa da União administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A regularidade fiscal caracteriza-se pela não existência de pendências relativas a débitos, a dados cadastrais e à apresentação de declarações. Todas essas certidões são de fundamental importância para a realização de um negócio imobiliário. No caso específico do vendedor ser uma pessoa jurídica, existem mais 4 certidões essenciais. Certidão da Junta Comercial. Esta certidão é emitida pela Junta Comercial do Estado onde se encontra a empresa. A Junta Comercial normalmente disponibiliza uma certidão simplificada que já é suficiente, pois é nela que são relatadas algumas informações básicas sobre a empresa, tais como nome empresarial, CNPJ, data de início de atividade, atividades econômicas, capital social, sócios e suas respectivas participações no capital social e filiais quando existirem. Certidão negativa de débitos do INSS. Essa certidão é emitida pela Secretaria do Estado da Fazenda e aponta se existem pendências e débitos tributários do contribuinte junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Certidão de regularidade de situação do FGTS. Estar regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é condição obrigatória para o empregador. Esta certidão, que também é chamada de CRF, Certificado de Regularidade do FGTS, demonstra a situação de regularidade do empregador. Certidão negativa de tributos federais da pessoa jurídica. Esta certidão é emitida no CNPJ do estabelecimento matriz, tendo validade para todos os demais estabelecimentos. As certidões do imóvel, obviamente, também são essenciais para verificar suas condições necessárias para a realização da transação imobiliária. Certidão negativa de impostos municipais, também chamada de certidão negativa de débitos de tributos imobiliários. Esta certidão aponta a existência de débitos de IPTU, contribuição de melhoria e taxas diversas, abrangendo débitos inscritos e não inscritos na dívida ativa. Mas atenção! Não confunda a certidão negativa de débitos de tributos imobiliários com a certidão de informações de tributos imobiliários. Certidão de informações de tributos imobiliários, que é uma certidão que apenas traz informações cadastrais relativas ao lançamento de IPTU de um determinado imóvel, mas não apresenta seus débitos. No caso específico de imóvel rural, existem mais 2 certidões necessárias. A Certidão de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR, e a Certidão Negativa de Débito Florestal do IBAMA. Certidão ou Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR. Este é um documento emitido pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que constitui prova do cadastro do imóvel rural. O certificado é indispensável para desmembrar, remembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial. Certidão negativa de débito florestal.
Esta certidão informa a existência ou inexistência de processos em tramitação, além dos resultados de recursos a autos de infração com base no Banco de Dados do Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização, o SICAF, bem como informações sobre autuações ambientais. No que se refere à documentação imobiliária, não podemos deixar de abordar os contratos imobiliários. Basicamente, temos 4 contratos comumente utilizados no exercício da atividade profissional dos corretores de imóveis. Contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de administração de imóvel e contrato de locação para temporada. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir a propriedade ao outro, que, por sua vez, se obriga a pagar-lhe o preço em dinheiro. Nesse contrato, é fundamental que conste dados pessoais e endereço das partes envolvidas, dados do imóvel, objeto do contrato, incluindo a localização do imóvel, seu número e data de registro, descrição, confrontações, áreas e demais características que distinguem o imóvel. Preço e descrição da forma e local de pagamento, incluindo o valor de sinal e prazo de financiamento, se for o caso. Pelo contrato de locação, uma das partes, intitulada locador, cede à outra parte, intitulada locatário, o uso e gozo do imóvel, por tempo determinado ou não, mediante certa retribuição, normalmente em dinheiro. Nesse contrato, importa que conste pelo menos dados pessoais das partes envolvidas, seja do locador, do locatário e do fiador, caso tenha sido definido um fiador. Descrição do imóvel objeto do contrato, incluindo o endereço completo, valor do aluguel, forma e local de pagamento, índices e periodicidade de reajuste. Garantia apresentada pelo locatário, a qual pode ser caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Identificação das despesas que ficarão a cargo do locatário, como, por exemplo, IPTU e taxas, entre outras. Destinação do imóvel, se residencial, comercial ou outra. Período de vigência do contrato. O contrato de locação para a temporada é relativamente similar ao contrato de locação, com a diferença que esta locação se destina especificamente à residência de forma temporária por tempo não superior a 90 dias. É comum que o locador ofereça o imóvel mobiliado e, neste caso, deve constar no contrato a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, assim como o estado em que se encontram, mediante um termo de vistoria. Pelo contrato de administração de imóveis, o contratante, proprietário de um imóvel que for alugado, pagará à contratada um preço em dinheiro, normalmente definido por taxa percentual do valor do aluguel, para que esta preste os serviços para promover a administração do aluguel do seu imóvel. Dentre os serviços que podem ser contratados, normalmente se incluem acompanhar o procedimento da locatária no que tange ao bom uso do imóvel locado e na execução das cláusulas contratuais, vistoriar periodicamente o imóvel, notadamente quando de sua efetiva ocupação ou desocupação, providenciar a renovação do contrato de locação ou dos termos de reajuste de aluguel em épocas oportunas, bem como denunciá-la em seu vencimento, se for o caso, efetuar o recebimento mensal de aluguel, expedindo os respectivos recibos, colocando o valor líquido à disposição do contratante. Em todos os contratos imobiliários, devem ser respeitados alguns requisitos contratuais que garantam a validade do contrato. Deve-se respeitar o princípio da autonomia da vontade, que consiste no poder das partes de estipular livremente, mediante acordos de vontade, a disciplina de seus interesses, limitando-se apenas às normas de ordem pública e dos bons costumes. Na elaboração e interpretação do contrato, deve-se atentar mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem, de modo que a ideia é a verdadeira expressão da vontade de contratar. Obviamente, ainda que as partes concordem de maneira consensual, o contrato deve reportar a legislação,
não podendo estabelecer direitos ou obrigações que sejam contrários ao que a lei estabeleça.